Bem-vindo de novo ao programa Deus à Porta. Eu sou o pastor Fernando Silva, como de certo a maior parte dos meus telespectadores já sabem, e é um prazer estar realmente consigo. Oremos. Pai, no nome do Senhor Jesus eu oro para que neste momento os meus telespectadores possam receber da comunicação do Teu Espírito através da Tua Palavra. Eu oro, Senhor, para que a Tua Palavra possa tocar nos corações e, Senhor, que eles possam encontrar uma resposta neste dia para as tuas vidas. Peço isto em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós temos estado a estudar sobre, portanto, uma nova estação de Deus e, portanto, sobre tempos de mudança. E eu gostava de falar hoje sobre o facto de que a Bíblia, o Novo Testamento, menciona de que existe uma necessidade da igreja, dos crentes, entenderem que precisam de pais espirituais. Nós vamos começar por ler em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 2, portanto, uma afirmação do apóstolo Paulo, que diz o seguinte: portanto, versículo 1 também diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Há uma outra passagem, em 1 Coríntios, no capítulo 4, portanto, também escrita por Paulo e que baseia, ou que serve como base, portanto, à nossa consideração de hoje. 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 14 ao versículo 16. Aliás, versículo 17. Diz o seguinte: Não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados. Porque, ainda que tivesseis 10.000 aios em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais. Porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda a parte ensino em cada igreja. É interessante que nesta passagem o apóstolo Paulo está especificamente a falar que a igreja, está a afirmar que a igreja, que os crentes, podem ter realmente muitos ensinadores, muitos aios, muitas pessoas que os ajudam, enfim, nas suas pisadas, enfim, seguindo a Cristo, nas suas caminhadas com o Senhor. Mas o facto é que nem todos são pais. Nem todos têm muitos pais, como ele afirma aqui. Não terias, contudo, muitos pais. Ora, a igreja, portanto, precisa de pais. É interessante que a igreja primitiva, eles consideravam os seus líderes como sendo pais. E muitas vezes são chamados de pais apostólicos. Porquê? Porque eles, enfim, tiveram um coração realmente paternal, um coração que não apenas era ensinador no sentido de abrirem a palavra de Deus e de ministrarem aos seus ouvintes, mas, acima de tudo, eles eram verdadeiros líderes que podiam até nem ser bons ensinadores, mas que eram verdadeiros líderes porque tinham um coração espiritualmente paternal que fazia nos corações dos seus filhos espirituais e ministeriais, portanto, gerar alguma coisa eterna, alguma coisa espiritual. Paulo refere-se a Timóteo como sendo meu verdadeiro filho na fé. Portanto, e diz aqui, também neste caso em Coríntios, ele diz: porque pelo Evangelho vos gerei em Cristo Jesus.
numa outra passagem, o apóstolo Paulo, ele diz, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto. Quer com isto dizer que existem dois estágios, pelo menos, na vida cristã, que nós, como cristãos, precisamos experimentar. O primeiro é nascer de novo. O primeiro é o resultado de um trabalho evangelístico. E, sem dúvida, o nosso programa Deus à Porta é também um espaço evangelístico. Um espaço onde nós pregamos o Evangelho simples de Jesus. Onde nós ensinamos as pessoas a crerem em Jesus Cristo para serem salvos, para terem o seu nome escrito no livro da vida. Você precisa ter essa certeza, prezado telespectador. Você precisa ter a segurança de que você é salvo, que se morrer agora, você poderá entrar na eternidade e estará seguro de que estará com Deus. Nós temos, enfim, alguém que faleceu recentemente, muito famoso, que é Michael Jackson, e que, sem dúvida, marcou a vida de milhões e milhões de pessoas com a sua música, com o seu talento, sem dúvida extraordinário, mas que numa idade tão tenra ainda, enfim, apenas com 50 anos de idade, partiu para a eternidade. E, apesar de que, enfim, muitos jornalistas e muitas pessoas ao redor do mundo se questionam acerca, enfim, querem saber tudo acerca do que é que ele deixou como legado, querem saber, enfim, quem vai ser portanto, que vai cuidar dos filhos dele, etc. Portanto, a questão que se me colocou no meu coração foi, saber aonde é que ele está neste momento. Ele partiu para a eternidade. Ele já não está cá. Está cá o corpo. Mas ele partiu. E partiu, estando do outro lado, está neste momento aonde? E nenhum de nós pode realmente afirmar onde é que ele esteja. Enfim, é impossível nós sabermos. O importante é saber o seguinte, é que nós podemos saber para onde vamos. Nós, nesta vida, devemos saber para onde vamos. E isso só é possível através de termos aceite Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal. É isto que o Senhor Jesus afirmou em São João capítulo 1, versículo 12. Versículos 11 e 12 diz que Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. E também diz o Senhor Jesus, diz, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Portanto, é o conselho que Paulo fala acerca de Jesus, lá em João, capítulo 16, versículo 31. Portanto, ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, estas passagens, juntamente com muitas outras passagens, mostram realmente que existe um princípio fundamental que deve ser veiculado, que deve ser, enfim, comunicado através deste programa Deus à Porta e que é de que você, se ainda não tem a certeza da vida eterna, precisa de Jesus na sua vida, precisa de ser salvo, precisa do perdão dos seus pecados, precisa de ter a certeza de que o seu nome está realmente escrito no livro da vida, no livro, portanto, no registro civil do céu. E, portanto, você precisa nascer de novo. Mas Paulo, no entanto, ele fala várias vezes acerca da necessidade de não só nascermos de novo, mas de que o crente precisa crescer, precisa amadurecer, até chegar à medida da estatura completa de Cristo. E para isso, ele diz que o crente tem que nascer ainda uma outra vez. Tem que ter uma outra experiência. Por isso Paulo diz, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto. Quer dizer, se ele está a dizer por quem de novo, quer dizer que ele já tinha sentido as dores de parto primeiro e agora estava a sentir outras dores de parto, que eram subsequentes. Portanto, ninguém pode nascer duas vezes da mesma maneira. Assim também como em termos espirituais. Há uma dimensão que é chamada por Jesus em João capítulo 3, portanto, na conversa com Nicodemos, de nascer de novo. E você, prezado telespectador, precisa nascer de novo se ainda não nascer. Dessa maneira você vai ser capaz, vai poder estar capacitado a ver o reino de Deus. Mas, depois disso,
você e eu, nós precisamos nascer da água e do Espírito para podermos entrar no reino de Deus, como Jesus também ensinou a Nicodemos, lá em João capítulo 3. Ora, Paulo define-o de outra forma. Diz, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Portanto, é importante entendermos o seguinte, que nós, em Cristo, somos filhos de Deus, mas também somos filhos de algum homem ou de alguma mulher espirituais que nos geram em Cristo Jesus. Não apenas nos geram na fé, mas também nos geram em Cristo Jesus. Quero com isto dizer que nós temos que ter esta experiência mais profunda, em que nós nascemos do Espírito da Palavra. Nós nascemos da água e do Espírito, como Jesus ensinou. Portanto, temos que nascer da Palavra. Temos que nos tornar a encarnação, portanto, de uma forma empírica, aquilo que é a realidade da Palavra de Deus. Nós temos que, portanto, ser portadores da Palavra de Deus. Portadores e, portanto, pessoas que vivem, que experimentam a Palavra de Deus nas suas vidas. Ora, desta maneira, então, Paulo está aqui a afirmar que os crentes precisam de líderes. Precisam, portanto, não só de aios, não só de mestres que os ensinem nas Sagradas Escrituras, mas mais do que isso, precisam de referências. Homens e mulheres de Deus que são verdadeiros ministros do Senhor e que, sem dúvida, as suas vidas são referências para eles. São pessoas que marcam com a sua maneira de estar, com a sua maneira de amar a Deus, de amar a palavra, de amar a igreja, de pregar, de se envolver com as coisas de Deus. Desta maneira, elas, portanto, lideram o pensamento, lideram o coração. Não só lideram, enfim, a sua mente, mas também o coração. Envolve essas pessoas, portanto, como um pai faz com um filho. É interessante que em Malaquias, no último capítulo, diz que nos últimos dias Deus irá restabelecer, restaurar, converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Nós vivemos numa geração que, de alguma forma, não quer ter pais. É uma geração que não quer escutar os pais. Esta é uma realidade em que, enfim, as pessoas, de alguma forma, abusam da sua condição. E, por causa desse tipo de atitude, acabam por perder aquilo que são as qualidades do caráter do pai. Eu não estou a falar, enfim, das coisas, enfim, que a pessoa tenta ensinar aos outros, aos filhos, mas sim daquilo que são as verdadeiras dimensões da sua natureza, porque essas sim é que passam para os filhos. E, portanto, essas características do pai, muitas vezes ficam impedidas de passar para o filho, porque o filho não tem um coração convertido ao pai. Assim também como o pai não converteu o seu coração para o filho. Portanto, ora, desta maneira, Deus diz que quando existe esse tipo de geração, este tipo de atitude nas pessoas, o facto é que existe maldição. Está escrito lá em Malaquias capítulo 4. Portanto, existe uma maldição sobre uma determinada geração que não reconhece estes princípios. Ora, em termos espirituais, isto é exatamente a mesma coisa. Nós estamos hoje a viver dias em que há muitas pessoas que eles vão à igreja, que eles até são membros de uma igreja, mas que não estão relacionados como filhos em termos ministeriais com o seu pastor ou com, portanto, os seus, enfim, o homem de Deus ou a mulher de Deus que está à frente, que está, enfim, como responsável, que é a cobertura espiritual. E, portanto, é importante, muito importante, que nós saibamos que nos últimos dias Deus vai restaurar estas qualidades. Vai restaurar o coração, vai haver uma conversão de corações. Conversão quer dizer que nós somos derretidos, nós nos derretemos uns para os outros. Os pais vão derreter-se com os seus filhos e os filhos vão derreter-se com os seus pais. E vai haver, em termos espirituais, uma ligação
de coração. Não vai haver apenas uma ligação intelectual, uma ligação, digamos, mental, uma ligação, enfim, daquilo que é a doutrina de alguém, mas vai haver muito mais. Vai haver uma ligação emocional profunda, uma ligação espiritual profunda, em que este pai ministerial, este pai espiritual, vai poder, sem dúvida, marcar, influenciar, guiar e, de uma forma profética, preparar o futuro destino daquele filho ministerial, daquela pessoa que é um discípulo de Jesus, mas que também é um discípulo de um homem de Deus aqui na terra. E isso tem que ser restaurado. Tem que haver da parte dos filhos ministeriais uma preparação, uma, enfim, a disposição para se submeterem a esse processo espiritual da conversão daquilo que são as características de Deus na vida desse homem de Deus para o coração desse filho. E nesse processo, nessa ligação entre pais e filhos espirituais, naturalmente vai haver uma bênção extraordinária. A isto Deus chamou, no Velho Testamento, portanto em Malaquias capítulo 4, Deus chamou o enviar o profeta Elias. Ou seja, Deus nos últimos dias iria enviar portanto, um espírito que é apostólico e profético no sentido de colocar as pessoas, os ministros, os homens de Deus, as igrejas, os crentes, ligados entre si, de tal maneira que acabem por envolver-se no destino profético de Deus, naquilo que Deus quer fazer, na preparação do futuro, na preparação da nova estação de Deus. Foi isso, afinal, que foi o ministério de Elias. Ele veio e, de uma forma profética, ele preparou o que foi o futuro de Israel. Ou seja, ele preparou um grande avivamento, uma grande alteração que veio. E, neste caso, que teve, digamos assim, uns contornos interessantes, no sentido de que, através do seu ministério e do modo como ele apreendeu de Deus as diretrizes que devia estabelecer profeticamente, ele o fez através dos seus filhos ministeriais, neste caso o seu filho Eliseu, e Eliseu acaba por passar isso para os seus filhos também ministeriais, e desta forma eles acabaram com Jezabel. Ou seja, Jezabel, que na Bíblia é apresentado como um espírito rebelde, um espírito contrário ao Espírito de Cristo, um espírito manipulador, um espírito que muitas vezes se instala em igrejas e que tenta de alguma forma impedir o mover de Deus nessa igreja. Esse espírito de Jezabel foi sem dúvida derrubado por causa do mover de Deus que Deus trouxe através deste homem de Deus chamado Elias, que apesar de pensar que estava sozinho, ele ficou de pé, confrontou o rei, confrontou a rainha, confrontou os profetas de Baal, confrontou e desafiou o povo de Deus a não cochear entre dois pensamentos. Parece-me que hoje estamos a viver neste tipo de tempo também, em que muitos crentes estão a cochear entre dois pensamentos. Muitos estão realmente divididos entre seguir a Deus ou seguir a Baal, seguir a Deus ou seguir a Mamon, o Deus das riquezas, seguir a Deus ou seguir a si mesmo, seguir as suas opiniões, a sua própria vontade. Este é um desafio enorme que nós temos. Vivemos em dias em que o materialismo tem, sem dúvida, inundado as nossas vidas através da televisão, através, enfim, de todas as formas de cultura. Nós recebemos esse tipo de mensagem que nós precisamos consumir, que nós precisamos, enfim, viver de uma forma materialística. Nós precisamos ter muito mais dinheiro e a ambição que nós, enfim, que as pessoas hoje começam a ter, sem dúvida, muitas vezes é desmedida e coloca Deus em segundo lugar. E, portanto, qualquer ambição, qualquer desejo do ser humano que coloque Deus em segundo lugar é, sem dúvida, demoníaco, tem a ver com o espírito de Jezabel, e Deus vai enviar homens e mulheres de Deus que, de uma forma que debaixo do mesmo espírito, como João Batista veio também no mesmo espírito, preparando a chegada de Jesus, também Deus nos últimos dias vai levantar homens e mulheres de Deus que, de uma maneira completamente entregue a Deus, comprometida, vão desafiar esses espíritos e vão estabelecer na Igreja de Jesus os princípios que vão reger
ou preparar a vinda deste novo evento que será o regresso do Senhor Jesus. Bendito seja Deus. Deus está a fazer hoje uma coisa nova. Deus está hoje a desafiar a igreja, os crentes, os pastores, através de conferências, através de livros, para que nós sejamos muito mais acutilantes, muito mais certos, muito mais precisos acerca do caminho de Deus. Temos que voltar ao caminho. Temos que andar no caminho. Não podemos andar com um pé no caminho e outro fora do caminho. É tempo de voltar à verdade. É tempo de voltar à palavra de Deus, ao caminho de Deus que é Jesus Cristo. O Senhor diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Bendito seja Deus. A verdade liberta, prezado telespectador. A verdade de Deus, aquilo que é a palavra profética de Deus, aquilo que está no coração de Deus, liberta o coração do crente, liberta o ser humano que acredita em Deus, que acredita na palavra. Bendito seja Deus. Aleluia. Prezado telespectador, Deus está a levantar este tipo de homens, este tipo de mulheres, este tipo de gente que são verdadeiros líderes na igreja, mas que lideram não apenas como sendo ensinadores, como sendo aios, mas que operam porque são verdadeiros pais e que não abandonam a igreja, não abandonam os crentes, jamais, por qualquer coisa, eles ficam firmes e continuam ali a servir a Deus, mesmo com sangue, mesmo com lágrimas, mesmo quando parece que tudo desaba, continuam firmes no Senhor. E louvado seja Deus por milhares, por muitos líderes, homens e mulheres de Deus, que neste momento mesmo estão a liderar igrejas com muito sacrifício, a muito custo, muitas vezes sem um salário decente, muitas vezes sem terem, enfim, a honra que merecem. Oh, que Deus possa ajudar as igrejas, os crentes, a honrar os seus líderes, a honrar os seus pastores, a respeitá-los e a levantarem, enfim, este estandarte, que é o estandarte da honra e da dignidade a que estes homens e mulheres de Deus, merecem. Que Deus nos ajude a nós realmente fazermos a sua vontade. Sem dúvida que Deus está a desafiar-nos para isso. Nós vivemos, portanto, em dias em que não há assim tantos pais espirituais, mas louvado seja o Senhor que o espírito do profeta Elias está a chegar à igreja e em que verdadeiros profetas e verdadeiros apóstolos estão a ser levantados, em que Deus está a restaurar verdadeiros mestres da palavra de Deus, verdadeiros homens e mulheres que realmente conhecem o Senhor e conhecem a sua palavra e que se envolvem com a sua palavra de tal maneira e com o seu espírito de tal maneira que são portadores do coração de Deus, portadores da mensagem de Deus, portadores daquilo que Deus quer fazer nestes próximos tempos. E naturalmente, se Deus está a levantar estes homens e mulheres que hoje começam a conhecer muito mais da palavra, quero com isto dizer que afinal nós estamos a chegar a um tempo novo, a uma estação nova de Deus. Não sei se isso será exatamente a vinda do Senhor Jesus imediatamente. Não sei, mas sei que vai prepará-la. E sei que poderá fazer parte de uma série de eventos proféticos que vão chegar. No entanto, eu sinto que hoje estamos a entrar numa época nova, uma época fresca, uma época em que homens e mulheres de Deus estão-se a levantar e com autoridade desafiam o espírito de Jezabel. Desafiam não só o espírito de Jezabel, mas o espírito do lobo a que Jesus se referiu. E também desafiam o espírito de Diótrefes, que tenta ter o primado, tenta ser mais do que os outros todos. Deus hoje está a levantar um tipo de homens e mulheres de Deus que são verdadeiros líderes espirituais, verdadeiros profetas do Senhor, verdadeiros apóstolos que vão estabelecer uma ordem nova que vem do coração de Deus. Mas para isso têm que desafiar, confrontar lideranças que estão aí, que não são corretas, que não são legítimas, que estão a usurpar aquilo que é a legitimidade espiritual. Portanto, qualquer tipo de espírito que seja conforme o espírito de Diótrefes que quer o primado, Deus reprova. Deus não quer esse tipo de espírito na sua igreja. Deus não quer esse tipo de liderança. Qualquer tipo de liderança que tente de alguma forma, enfim, pensar que é superior aos outros, é errado, é incorreto. Não é esse o desejo de Deus. Se nós olharmos através do Novo Testamento, nós vamos sempre encontrar que todas as igrejas locais tinham anciãos,
tinham presbíteros, no plural, e não tinham alguém que é, enfim, maior do que os outros todos e que, portanto, ele é o Papa. Não. Esse tipo de conceito está errado. Não quer dizer com isto que não haja aqueles que presidem. De facto, devem presidir, mas com cuidado. Devem ser alguém que são os primeiros servos. São aqueles que estão acima, enfim, de qualquer suspeita, no sentido de serem humildes, de serem verdadeiros servos de Deus e servos da sua igreja. Bendito seja o Senhor. Eu oro para que nós possamos, querido telespectador, que nós todos possamos acordar para esta hora nova. Uma hora em que nós temos que nos envolver com os nossos homens e mulheres que Deus escolheu como nossos pais. Que Deus ricamente nos ajude. Que Deus nos ajude realmente a nós sermos verdadeiros filhos. E se nós somos pais, a sermos cuidadosos com a Igreja de Jesus, a cuidarmos dos homens e mulheres de Deus, dos crentes do Senhor, a termos cuidado uns dos outros. Deus ricamente nos ajude nesta hora, porque, sem dúvida, se nós não estamos envolvidos com este tempo que Deus profetizou em Malaquias acerca do profeta Elias, que seria enviado por o Senhor, então nós seremos rejeitados e podemos, sem dúvida, estar envolvidos com maldição. Deus ricamente nos ajude e nos livre de toda a maldição. Nós queremos bênção e para isso temos que andar segundo a palavra. Deus ricamente abençoe, prezado telespectador. Amém. Senhor meu Deus, quando eu, maravilhada, fico a pensar nas obras das Senhor, como tu, quero ser, Senhor, como tu, muda-me, molda-me, renova-me, Senhor, para ser mais como